E aí, meus amigos, tudo bem? Olha, eu achei interessante ontem durante a live do The Last, uma comparação que a gente fez da vida espiritual das pessoas, né, do mundo espiritual, das coisas de Deus, com o filme Matrix. Aí você olha assim, pô, Matrix, aquele filme, o que é que tem a ver? Então, eu vou usar de algumas comparações para poder vocês entenderem. Quem assistiu Matrix é um filme de 99, se eu não me engano, que conta a história de um homem chamado Thomas Anderson. Ele é um programador que a gente já percebe de cara que ele é um cara que não se sente locado naquele mundo, né? Ele percebe que algo estranho na vida dele. Ele é um homem infeliz, ele é um homem que trabalha no escritório como programador, né? E em dado momento ele recebe o contato de alguém de um outro mundo. E aí ele se sentiu que estava doido, né? E as pessoas envolvidas naquele mundo tentavam o tempo todo fazer com que ele encarasse aquele mundo que ele vivia como a realidade, né? E de certa forma ele, como sempre viveu naquele mundo, achou que era aquilo mesmo, era a vida dele, né? Até que num dado momento ele recebeu contatos com mais frequência, né? E ele passou a perceber que algo de estranho naquele mundo. Então o que acontece? Quando ele começou a perceber que havia algo de estranho naquele mundo, outros seres passaram a persegui-lo, né? Fazer com que ele voltasse para a fila, né? Voltasse para aquele mundo que ele vivia, né? E num dado momento ele não creu, né, que ele deveria se arriscar para poder sair daquele mundo, né? E aí haviam seres, né, os agentes Smith, né, que são aqueles homens de terno, né? São agentes que eles são responsáveis por fazer as pessoas daquele mundo, que estão naquele mundo falso, viverem naquele mundo acreditando que aquilo ali é a realidade deles, né? Mas em um dado momento, o Thomas Anderson, ele acaba percebendo, né, que havia algo de errado e que ele poderia sair daquele mundo, né? E quando ele encontra com o Morpheus, né, que é aquele homem que apresenta para ele aquela realidade verdadeira, né? Ele começa a perceber que há uma escolha para ele. Ele tem uma escolha a fazer, né? Ou ele tomava uma pílula que fazia com que ele encarasse a realidade, visse o que realmente era real, ou se ele tomaria a pílula azul e voltaria para aquele mundo fictício onde ele poderia viver, né, uma vida que não era realidade, né? Então, como é que a gente encara isso? Como é que a gente compara com a nossa vida hoje? Nós vivemos num mundo em que nós não temos garantia do amanhã. Nem Deus pode garantir o nosso amanhã, não é? E que nós podemos morrer a qualquer momento. Mas, nesse mundo que nós vivemos, nós acreditamos que tudo é real porque a gente vê, a gente pega os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, o paladar, o olfato, o tato, né? Esses sentidos ajudam a gente a acreditar que tudo aquilo que a gente vê, que a gente pega, é real, né? Porém, existe um mundo que ele é muito mais real do que esse aqui, né? E que as pessoas, né, que chegam até nós apresentando este mundo, elas são vistas como loucas. Por quê? Porque aqueles que estão em volta, que são influenciados por esses agentes Smith da vida real, fazem com que a gente retorne para aquela vida, entendeu? E você não sabe o que é real nos dias de hoje. Se você parar para refletir, você pensa assim, poxa, se hoje os meus olhos se fecharem e eu nunca mais acordar, aonde eu estarei? Vocês já pararam para refletir isso? É muito importante isso. Você vê. E quando você vê um livro como este aqui, em que mostra pra gente essa realidade, qual o sentimento que a gente tem quando a gente vê a Bíblia?
Poxa, a Bíblia para mim é um livro velho, eu não vou ler um livro chato desse. Não é? Porque eu era assim. Eu quando olhava a Bíblia, eu nem lia. Eu tenho uma Bíblia que eu tenho 3 ou 4 Bíblias aqui e eu passei por meses sem nem olhar. Sem nem olhar para a Bíblia, né? E hoje eu tenho a plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu leio ela, eu fico impressionado com o que ela me diz. Informações e conteúdos atualizados que mostram para mim que aquilo que eu vivo precisa de mudanças. Ele diz para mim informações sobre comportamento, sobre nossa postura de lidar com o dinheiro, né? Notícias sobre o futuro, ele é muito mais atualizado de qualquer jornal. Mas o inimigo, os agentes Smith dessa vida, que é o diabo, Satanás, ele é um ser condenado. Ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre, onde arderá por toda a eternidade. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então o que é que ele faz? Ele faz com que você olhe isso e não acredite. Ele fica no ouvido assim, ó. Sabe aqueles desenhos animados que tinha assim do lado o anjinho e do outro lado o capeta? É bem isso aí. Exatamente. Não é alegoria do desenho, é a realidade. O inimigo, ele chega, ó. O diabo, Satanás, é um ser milenar. Ele é um ser que sabe lidar com os padrões humanos por milhares de anos. Então ele sabe como lidar com cada um de nós. Mas o que acontece? Ele não é um ser onipresente. Ele não está no seu ouvido. Praticamente não. Eu acredito que ele não esteja agora falando ao seu ouvido. Mas ele tem demônios que seguem ele durante todo esse tempo e que também enxergam esse mesmo padrão. Ele pode chegar no seu ouvido e dizer: olha, esse Caio aí tá falando merda, tá falando porcaria para vocês. Não dê ouvido não. Vai fazer outra coisa da sua vida. Você pode estar assistindo esse vídeo agora e tendo essa impressão. Cara, esse faxina aí, ele não tem o que fazer, não? Pô, chama ele, vai falar para ele jogar, fazer outra coisa. É justamente isso, tá? Infelizmente, muitos ouvem essa voz e voltam para a Matrix, entendeu? Infelizmente é assim. Então você que quer abrir os olhos para essa realidade, quer tomar pílula vermelha, venha servir a Deus, fazer a vontade dele. A coisa mais importante desse mundo que encontrei na minha vida foi isso. Eu tomei a pílula vermelha e hoje enxergo a realidade. O que realmente é real. Entendeu? Às vezes a realidade não é aquilo que a gente imagina. Então a gente precisa acordar para ela, por mais dolorosa que seja. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é apenas a gente nascer, crescer, estudar, ter uma boa faculdade, casar, ter filhos, ter uma casa e morrer e deixar o que você construiu para os outros. Mas eu lhe pergunto, qual o sentido disso? Qual o sentido de você vir à vida? O sentido da vida é só viver mesmo e acabou. Infelizmente eu tenho que dizer que não, gente. Infelizmente não. O mundo espiritual, ele existe. Ele é real. Tanto para o bem quanto para o mal. Há pessoas que veem as coisas acontecendo no mundo material com pessoas que você nem imagina, coisas malignas, como possessões malignas, né? E você olha aquilo ali e você acredita. Agora, quando a gente fala do mundo espiritual, das coisas de Deus, você não acredita? Entendeu? Então eu peço para que você abra os seus olhos com relação a isso, tá? Entregue seus caminhos ao Senhor. Tem muitas religiões hoje que são verdadeiras heresias, que usam a Bíblia apenas como um pretexto para poder atrair as pessoas. Usam Jesus apenas como um atrativo, que dão a Jesus alguma relevância, mas tiram dele coisas importantes como a deidade dele, a divindade dele. Tá? Dizem que Jesus foi apenas um profeta, que foi alguém que veio trazer profecias para o mundo, coisas boas. Mas ele é o homem que dividiu a humanidade entre antes e depois dele. É o único em que o seu corpo não está aqui mais. Buda tem os seus restos mortais na China.
Mahatma Gandhi também tem os seus restos mortais aqui. Todos os homens que foram notáveis, Allan Kardec também, todos eles têm os seus restos mortais aqui na Terra. Mas se você for em Jerusalém, onde o corpo de Jesus foi guardado, né, e uma pedra muito grande foi colocada para poder selar o corpo dele lá, essa pedra foi removida e há uma placa que colocaram dizendo "He's not here". Ele não está aqui. Ele foi ressuscitado. E os registros históricos provam a existência dele. Why I'm not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E ele dizia, mas ele era ferino contra a fé, contra a religião e com argumentos, porque o cara era bobo. Aí ele pegou e escreveu: o único homem que a gente deveria valorizar seria Pitágoras. O mundo deveria reverenciar Pitágoras e não Jesus. Porque Jesus é um mito. Pitágoras deixou um legado. Agora, ao mesmo tempo que era um gênio, culto, ganhou o prêmio Nobel na área de matemática, com todo respeito, que asneira Bertrand Russell disse. Sabe por quê? Se você for checar a um especialista em história grega, nós não temos nem certeza se Pitágoras existiu. E o famoso teorema que leva o nome dele já era usado pelos gregos, pelos egípcios, séculos antes dele. Até o título Teorema de Pitágoras é um mito. Porque não existe nenhuma. E se tiver um matemático não assistindo, ele pode falar se eu estou falando bobagem ou não. Não existe nenhuma confirmação arqueológica, histórica, que Pitágoras sistematizou o famoso Teorema de Pitágoras. E os egípcios já usavam na sua engenharia e tudo mais. E até hoje eu não vejo nenhum matemático ateu pedindo desculpas por falar do Teorema de Pitágoras. E até se Pitágoras existiu, se ele existiu, eu acredito que ele existiu, o máximo que a gente sabe é que talvez ele foi um cara mais místico do que um matemático. Agora, Jesus, eu tenho comprovação da existência de Jesus em Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Você encontrou esses textos. Sim, a humanidade encontrou esses textos. O Flávio Josefo, o Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Flávio Josefo está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud babilônico. O Talmud também menciona Jesus. Então nós temos mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitágoras. Aí vem um camarada lá, genial, Bertrand Russell, e fala: Jesus era um mito, Pitágoras que era histórico. Desculpa, aí do ponto de vista histórico, ele que está sendo crédulo. Aí eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Você entendeu? Nesse sentido, eu não tenho. Aí o pessoal, o que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como se uma coisa ridicularizada, é coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo, mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel a última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Então ele não é algo que está aqui na Bíblia que foi inventado, não. Ele de fato existiu, tá?
Então, se você quiser saber mais sobre a presença de Deus, sobre as coisas de Deus, vou deixar o link do nosso outro canal, onde a gente fala mais de Deus, tá certo? Agradeço a você a oportunidade e pense bem sobre a sua realidade, se você está vivendo realmente algo que vale a pena investir toda a sua vida para sempre, ok? Deixa o like aí e compartilhe. Esse vídeo ele vai ser monetizado porque o YouTube ele só divulga vídeos que geram renda. Vídeos que não dão monetização, ele não se importa em divulgar, tá certo? Então essa é a sacada. Fui.